Em meados de junho de 2026, umas montanhas no Irã começaram a explodir de dentro para fora. E o mais bizarro disso tudo, não foi nenhum ataque inimigo, foram os próprios iranianos, sabe, fechando as portas de propósito. Certo, vamos desvendar isso. Nosso Deep Dive de hoje mergulha no relatório analítico do portal Leishine. Um relatório bem denso. Isso, um documento super detalhado sobre o complexo tabuleiro geopolítico ali entre os Estados Unidos, Irã e Israel. E a nossa missão aqui, mantendo total neutralidade política e focando só nos fatos, é analisar esse relatório para entender como a gente chegou nessa crise toda no Oriente Médio. O estopim, né, foi aquele ultimato ignorado lá em abril de 2025. Pois é, aquele ultimato que exigia, a capitulação nuclear do Irã, o que acabou desencadeando sanções super pesadas e, um conflito bélico em grande escala mesmo. Nossa, sim. E esse conflito armado, junto com o fechamento do Estreito de Hormuz, causou um estrangulamento econômico global tão absurdo que forçou todo mundo para a mesa de negociação agora em junho de 2026. Exatamente. Ninguém sentou lá por boa vontade, sabe? Foi pura necessidade de sobrevivência econômica. O que gerou aquele famoso memorando provisório. Pelo acordo, os americanos liberam 25 bilhões de dólares em ativos iranianos que estavam congelados. Até aí, diplomacia padrão, certo? Certo, o esperado. Mas a grande concessão americana sobre o urânio altamente enriquecido me deixou, um pouco confusa. Os Estados Unidos aceitaram que o Irã faça a diluição desse urânio dentro do próprio território deles, em vez de exportar o material. É um ponto crítico. É como um mecânico dizer que desarmou uma bomba, mas deixar as ferramentas ali na mão do dono da casa. Não inspira muita confiança, né? Se o risco é tão alto para a região, por que Washington aceitou isso? Foi desespero para reabrir Hormuz ou um erro de cálculo? Olha, foi uma escolha super baseada no pragmatismo imediato. O foco de Washington ali era desescalar a crise financeira e reabrir as rotas marítimas rápido. Mas a mecânica dessa diluição interna é realmente preocupante. Imagino que sim. Porque, ao manter o processo no país, o Irã simplesmente não desmantela a estrutura deles. Eles mantêm todas as centrífugas intactas, calibradas, prontas para o uso. O domínio tecnológico continua todo lá. Ou seja, eles não perderam a capacidade de produção. Não perderam. Eles basicamente só pausaram o cronômetro do enriquecimento, entende? Caramba! E a ironia disso tudo é que, enquanto o Ocidente foca no risco absurdo dessa flexibilização americana, a reação lá dentro do Irã gera um efeito reverso, uma fúria nacionalista, né? Nossa, total. Uma revolta enorme. Teve manifestantes em Mashhad indo para as ruas para chamar os próprios diplomatas de infiltradores desonrosos. Acusaram o governo de vender a soberania nacional por causa de promessa de dinheiro. E o que é fascinante aqui é a manobra extrema da Guarda Revolucionária, o CGI, para acalmar esses ânimos internos e ainda garantir uma alavancagem externa. Sabe aquelas detonações que você comentou no início? Das montanhas. Então, eles usaram aquilo para implodir túneis e minar as entradas das instalações de Natanz e Fordow com explosivos. Meu Deus, eles literalmente soterraram as entradas com toneladas de rocha. É uma blindagem física mesmo. Sim, uma blindagem que tem um duplo propósito. Obviamente protege o estoque de urânio de inimigos externos, de ataques aéreos e tal. Mas, paradoxalmente, as minas tornam o local inacessível para inspetores internacionais indesejados. Uma chantagem, praticamente. Total. Eles trancam a porta de casa e dizem para o mundo que ninguém entra lá para verificar o que sobrou. Espera, mas se o Irã está explodindo montanhas para se blindar de inspeções e ainda por cima mantendo as centrífugas intactas, isso racha a confiança de qualquer um. Enquanto o Irã se blinda internamente, o eixo ocidental começa a rachar publicamente, certo? Exatamente. A Aliança Ocidental sofreu um baque enorme. Isso explica a fúria do líder americano depois que caças israelenses bombardearam Beirute. E no exato dia da assinatura do memorando, 14 de junho. Foi uma fratura pública bem pesada. Essa ação ilustra uma divergência estrutural, sabe?
Washington queria estancar a sangria econômica mundial, já Israel não ia aceitar isso quieto. não ia. Eles enxergam que liberar bilhões de dólares numa trégua sem exigir desarmamento nas fronteiras é financiar a própria insegurança. Eles não podiam esperar a diplomacia resolver algo tão imediato. Faz todo sentido. E a gente precisa lembrar, para quem nos ouve, por que isso importa tanto. A interdição de Hormuz afetou direto 1/5 do fornecimento mundial de energia. 1/5 da energia do planeta é brutal. Com as potências ocidentais brigando em público desse jeito, os países árabes assustados perceberam que aquele apoio todo não era inabalável. O guarda-chuva de segurança rasgou e a consequência direta é que as monarquias do Golfo Pérsico começaram a construir oleodutos alternativos correndo. Buscando outras saídas, né? Sim, e mais revelador ainda, começaram a buscar apoio militar e acordos com a China e com a Rússia. Eles estão diversificando as alianças porque depender só de Washington ficou arriscado demais. Bom, resumindo a ópera, esse memorando de 2026 é só uma trégua tática armada. Bilhões de dólares são liberados, mas as questões estruturais continuam pendentes. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que o tabuleiro global mudou. A pausa na guerra fez com que as nações se reposicionassem, fugindo dessa dependência histórica do Ocidente. O que deixa a gente com um pensamento bem provocativo final. Olha só, se as nações árabes estão diversificando alianças militares e econômicas com a Ásia e Europa puramente por medo do caos, será que o maior impacto global dessa trégua frágil não é o programa nuclear em si? Excelente ponto. Mas sim o colapso definitivo e silencioso da influência diplomática e da hegemonia ocidental ali na região. É um ponto e tanto para a nossa audiência refletir. A gente fica por aqui.